Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O problema atinge cerca de 40% dos brasileiros. Este é o assunto que a gente vai tratar agora no quadro de saúde do Conexão RS. Roda a vinheta. O presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no estado, no Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Santos Canani, o doutor Luiz Henrique, mais uma vez está aqui com a gente. Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite, tudo bem? Bom, e como é que... Não quero ficar com a veia entupida, né? Tem Grenal, fortes emoções, né, nesse domingo. Dia dos Pais também, que emociona muita gente. Mas aí tem aquele tradicional churrasco, né? É um grande vilão ou é mito o churrasco a respeito daquela gordura, do colesterol? Todo mundo, quando eu pego um pedaço bem gordo de costela, já vem, olha o colesterol, menino. Vem minha mãe lá do fundo. Ela tá certa ou tá errada? Ela está certa, mas a gente, nos últimos anos, botou muito mais responsabilidade no colesterol da alimentação do que parece ser verdade. A gente tem que diferenciar um pouquinho um indivíduo que não tem nenhuma doença, que não tem diabetes, pressão alta, que não tem problema de colesterol muito alto, que não tem problema na família de doença cardíaca, daquele indivíduo que tem esses fatores. Esse indivíduo que não tem nada disso, parece que a alimentação não é tão crítica. Um número pequeno, 20 a 25% das pessoas tem uma resposta muito intensa, quer dizer, come mais gordura, sobe o colesterol no sangue. A maioria das pessoas não tem esse efeito. Já naquelas pessoas que têm esses fatores, a gente tem que ser um pouco mais rígido e cuidar um pouco mais. Mas o abuso, por exemplo, eu venho há anos, jovem, né? Controlando o colesterol, o açúcar no sangue e tudo mais. Aí, pô, a gente vai comendo, enfim, acaba abusando quando é mais jovem. Esse abuso, maus hábitos, podem levar a, no futuro, ter algum problema com o colesterol? Se a pessoa tem uma predisposição, sim. Se a pessoa sobe seus níveis no sangue, sim. A gente tende a falar, até para entender, e eu acho que esse dia de amanhã é para chamar a atenção, quando se fala do dia do colesterol, é por hábito de vida, estilo de vida, e não fica só no colesterol, é o fumo, é a atividade física, é uma vida mais saudável, porque o grande vilão, na verdade, é a doença cardiovascular. Nos países desenvolvidos, no nosso país, a principal causa de morte do adulto, do homem, é o infarto e é o derrame. Quando a gente fala em saúde, se a gente pensar numa dieta de saúde, que é a dieta mais tradicional, é a dieta mediterrânea, que é utilizado nos países mediterrâneos, mas que a gente pode usar em qualquer local, existe uma pirâmide. E a pirâmide, na parte mais de baixo, a parte mais larga, são aqueles alimentos que a gente tem que comer frequentemente. Lá em cima, no ápice da pirâmide, são os alimentos que a gente tem que comer pouco. Pouco é 2 vezes na semana ou menos. E lá em cima está a carne vermelha. Sim. E os doces. Então, na verdade, não é só o colesterol, a carne vermelha tem outros nutrientes. Se a gente puder substituir ela por aves, aqui no nosso meio é o frango. Sim. Se a gente puder substituir pelo peixe, tá certo? Que já está num degrau abaixo, a gente vai ter um benefício geral. Não falamos isoladamente do colesterol da carne, Sim. do churrasco, né? daquela partezinha que certamente a gente deveria abrir mão. Mas, em termos gerais, a gente dividir, principalmente aqui no estado, diminuir a ingestão de carne vermelha como um todo. Bom, antes da gente chegar no que se deve fazer, né, no hábito que a gente deve conservar, especialmente com exercícios físicos, mas vamos pegar assim, o glossário, né? Porque o colesterol todo mundo resumiu, né? Colesterol. Tá, mas tem o colesterol bom, tem o colesterol ruim. Quais são as diferenças entre eles, por exemplo? De novo, aqui a gente tem que diferenciar quando eu falo de colesterol da alimentação. Sim. E quando eu falo do colesterol do exame de sangue. Sim. O colesterol do exame de sangue, existem várias frações. A gente normalmente fala no colesterol total, e aí tem pontos que a gente considera bom, por exemplo, até 200, acima de 240 alto. E esse colesterol tem várias frações. As duas mais famosas, as duas mais lembradas, é o colesterol LDL, que é o famoso colesterol ruim. Esse é o aterogênico, esse é o que vai depositar na artéria, esse é o que vai fazer a placa de aterosclerose. E tem o colesterol HDL, que é o colesterol bom, que é o colesterol que é produzido no organismo e ele faz com que a gente metabolize o colesterol. Na verdade, é um colesterol que não vai se depositar, mas vai ser metabolizado. Então, se eu pegar o meu colesterol total e eu tenho uma parte grande dele do colesterol bom,
quer dizer que esse colesterol total, ele não vai todo, ele está se depositando. Em termos genéricos, assim, para a gente ter uma ideia, valores que a gente quer que seja o LDL, para as pessoas em geral, abaixo de 100, pessoas que têm problema cardíaco, a gente quer mais rigoroso, abaixo de 70. E o colesterol HDL é o contrário, é para cima. E aí depende de homem e de mulher, mas em torno de 40 a 50 para subir. Só que subir o HDL, aumentar esse colesterol, a não ser que seja uma coisa genética, a pessoa tem um colesterol elevado, HDL, não é fácil. As medicações que tendem a fazer isso têm efeito pequeno. Algumas medicações no passado que aumentavam muito acabaram se mostrando deletérias, que não faziam bem para a saúde. E, de longe, o que mais aumenta isso é a atividade física aeróbica. É a caminhada, é o esporte, é a natação, é o jogar o futebol com uma certa regularidade. Bom, doutor, se a gente fosse pensar assim, o que eu faço se eu recebi o exame e esses números, vamos dizer assim, deu alterado, que o pessoal diz, estou com o exame alterado. Qual é a primeira medida? Claro que cada caso, eu sei que cada caso é um caso, especialmente quando envolve questões genéticas, e aí tem que ser estudado, mas num primeiro momento, o que eu deveria fazer, além, obviamente, primeiro procurar um médico? A primeira, apesar da gente saber hoje que a alimentação não é tão importante, certamente, no sentido de aumentar, a gente vai tentar fazer um tipo de alimentação que diminua o colesterol, ou que não se foque só no colesterol, mas que diminua a mortalidade cardiovascular, que é diminuir as gorduras de origem animal, como eu disse, a carne ficar lá em cima, mas já o leite, queijo, derivados, o próprio ovo, que antigamente a gente restringia muito, já é mais liberado, não existe uma restrição tão grande, e aumentar as fibras da alimentação. Aumentando as fibras da alimentação, a gente diminui a absorção do colesterol. Onde é que eu acho fibras, por exemplo, só para a gente ter uma ideia? Fibras, principalmente nos vegetais, nos Sim. legumes, vegetais verdes, vegetais, as frutas. Frutas, Né? Banana, por exemplo, pode ser uma boa fonte. Não é a melhor Não é fonte a melhor. de fibras, mas pode ser junto de outras, que não seja limitada a ela. Cereais também não Cereais ajudam? também. Então ficaria assim, naquela coisa do diário, legumes, vegetais, leguminosas, frutas. Cada refeição a gente devia ter uma ou duas frutas em cada uma das nossas refeições. Agora não adianta fritar, né, o legume, né? Eu estava pensando que tem gente que dá uma escondida no legume, dá uma fritada no brócolis, né? E assim vai consumindo. A forma mais in natura, a forma mais natural é a melhor forma, que é mais saudável. Sim. Claro que a gente ocasionalmente pode fazer uma variação para não ser sempre igual, fazer algum tipo de cocção, mas o ideal é a forma. Falando em fritar, uma coisa que é importante, que está incluída nesse hábito dos povos do Mediterrâneo, é o azeite de oliva. Ah, sim. O azeite de oliva, apesar de ser azeite, apesar de ser calórico, ele é muito benéfico, ele é muito protetor. É provavelmente um dos fatores que essas pessoas têm uma alimentação mais adequada. E não fica só nele, pode ser a própria a azeitona, a própria oliva, pode ser, por exemplo, castanhas, nozes. Elas têm um benefício importante em termos de proteção de doença cardiovascular. Bom, e obviamente para a gente encerrar, né? Consulte seu médico, faça o monitoramento, é importante, né, doutor? Só para a gente citou aqui, eu acho importante alimentação, Sim. atividade física, mas algumas pessoas que têm alterações familiares, algumas pessoas que têm outras doenças associadas, é tão importante quanto o tratamento medicamentoso. Sim. Existem medicamentos hoje que baixam o colesterol e, além de baixar o colesterol, independente disso, uma discussão se é tanto pela baixa do colesterol ou o efeito do remédio, eles evitam os infartos, que é o que a gente quer no final, evitam a mortalidade cardiovascular. Então, alimentação, exercício físico, mas muitas vezes nós não vamos poder abrir mão de usar uma medicação para evitar o que interessa no final, que não é um número do colesterol, mas fazer com que a pessoa viva por mais tempo e de melhor qualidade de vida. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença, nosso grande parceiro, Dr. Luiz Henrique Santos Canani, seja bem-vindo. E eu não sei se a gente pode dizer assim, bom, vou dizer Feliz Dia dos Pais, veio com o filho hoje no programa. Exatamente. Pode mandar um beijão pro filhote, como é que é? Marcelo, queria ver como é que se fazia um programa de televisão, está aqui conosco hoje. Olha, um futuro jornalista, grande, querido, um grande beijo. E está de aniversário quarta que vem. Muito bem, então parabéns também para o papai, né? E um feliz Dia dos Pais. Eu não sei se dá para dizer um feliz dia do colesterol, mas que todo mundo possa ter, né, o sangue bom, como todo mundo fala na gíria. Tá bom? Acho que sim, acompanhando o churrasco, deixar a gordurinha de lado, botar uma boa salada verde
e aproveitar com a família. E um bom cálice de vinho também protege o coração. Boa dica, professor. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo. Sempre Luiz Henrique Santos Canani.